Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical de saúde. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E neste exato momento, para o mundo inteiro, pelo link tvrba.com.br ao vivo. Nós temos espectadores do mundo inteiro, todo mundo sabe disso. E direto ao nosso convidado de hoje, porque o programa é grande, que é o professor Dr. Haroldo Matos, pesquisador do Instituto Evandro Chagas, a nossa referência mundial em ciência quando a gente fala do Brasil. O professor Haroldo é médico epidemiologista, é professor do programa de pós-graduação em epidemiologia e vigilância em saúde do Instituto Evandro Chagas e também é professor do Centro Universitário do Pará, o CESUP. Ele vai nos falar sobre imunologia, sobre imunidade de rebanho que todo mundo fala, e vai nos falar também de como estão a situação das vacinas da Covid. Ele é um dos maiores pesquisadores da nossa região, tá? E eu estou feliz da vida dele ter aceito o convite. E, Haroldo, quando estão falando agora do coronavírus, e você, sendo um pesquisador de porte do Instituto Evandro Chagas, me fala uma coisa. Explica para a gente o que é imunidade de rebanho, tá? Que toda hora alguém pergunta, alguém até já explicou isso aqui no programa, mas o que é isso? É depois de um determinado número de pessoas estarem contaminados, diminui a contaminação? Como é que a gente explica isso aí? Boa tarde, Eduardo, meu amigo também. Obrigado pelos elogios, vindo de um amigo. Então, a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, ela tem algumas definições, né? Não há uma única definição. Mas, assim, ela ganha importância quando nós vamos estudar que proporção de uma população deverá ser vacinada para nós evitarmos que ocorra uma epidemia nessa população. Uhum. Então, a grande aplicação da imunidade coletiva, imunidade de rebanho, está relacionada a essa questão da nossa cobertura vacinal. Por quê? Existe uma certa proporção de uma população que é vacinada em que, né, essa proporção previne que ocorra uma epidemia nessa população. Uhum. Então, essa proporção de pessoas que apresentam defesas, são imunes, então, a um estímulo, né, de um novo patógeno, e não desenvolvem a infecção. Então, essa proporção da população a gente chama de imunidade coletiva. Uhum. Então, nós não precisamos vacinar a população toda para nós termos uma proteção daquela população em relação a nova epidemia. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo muito corriqueiro de uma doença que nós temos já a vacina, e é uma vacina eficaz. É o caso do sarampo. Certo. O que aconteceu no sarampo? Nós ficamos um bom tempo no Brasil livres, né, de epidemias relacionadas ao sarampo. Mas nos últimos 4 anos, essas epidemias recrudesceram no Brasil. Ocorreu Pernambuco, Recife e municípios próximos de Recife, depois Fortaleza, no ano seguinte Fortaleza e alguns municípios próximos de Fortaleza. E no início desse ano, antes de chegar a epidemia do coronavírus aqui em Belém, tivemos a epidemia de sarampo em Belém. Eita. Então, o sarampo
é um patógeno que tem maior grau de transmissão de pessoa para pessoa. É o patógeno com mais facilidade de transmissão. Ele é extremamente contagioso, né? Cada indivíduo pode transmitir, em média, numa população totalmente suscetível, para 15 outros indivíduos suscetíveis do vírus do sarampo. Só para ter uma comparação com a Covid-19, na Covid-19, esse número, que a gente chama de número reprodutivo básico, o R0, está em torno de 2,5, 3. O sarampo é 5 vezes mais contagioso do que o SARS-CoV-2, que é o agente da Covid. Certo. Então, no sarampo, a gente precisa de uma cobertura vacinal muito grande da população. A gente precisa de uma imunidade coletiva de 95% da população para evitar uma epidemia. Então, o que aconteceu? Nós tivemos baixa da cobertura vacinal do sarampo em vários municípios brasileiros nesses últimos anos, por conta de uma série de fatores, né? Entre esses fatores, existe um movimento anti-vacina. Um absurdo. Sim, muitos pais deixaram de levar as crianças para vacinar por conta de notícias falsas veiculadas na internet. Muitas dessas notícias têm origem em robôs, né? São mensagens automáticas geradas por robôs. Então, isso tudo contribuiu, de um modo global, não só no Brasil, de um modo global, para a queda da taxa de vacinação do sarampo. Então, só para você ter uma ideia, no sarampo, o genótipo que circulou nessas 3 epidemias, tanto em Recife, como Fortaleza, depois de Manaus e Belém, foi um genótipo derivado do sarampo na Europa. Poxa. Porque o movimento antivacina também afetou a Europa. E tivemos casos de sarampo, e até óbito sarampo em Berlim, na França, em vários outros países europeus. Então, através dos viajantes, uma coisa importante pontuar, chegou o genótipo sarampo no Brasil, e como nós não tínhamos uma cobertura de 95% em alguns municípios, isso provocou o surgimento de epidemias de sarampo. Poxa. Então, no sarampo, a imunidade coletiva ela precisa ser quase a população toda, 95% da população. Em outras situações, nós precisaríamos de uma imunidade coletiva menor. Por exemplo, em relação a SARS-CoV-2, se nós considerarmos que cada indivíduo infectado transmite, em média, para 3 outros casos, né, suscetíveis na população, isso representa um R0, aquele número reprodutivo base de 3, né? Então, um infectado transmitiria, em média, para 3 outros, né? Nós precisaríamos de uma imunidade coletiva da ordem de 70%. Então, é o que a gente esperaria com a vacinação da população. Agora, o pessoal está discutindo se essa imunidade de quem já teve Covid-19 se vai ter de novo. Essa é uma preocupação do mundo. É como se a imunidade caísse. E aí, lembra que algum tempo atrás estavam dizendo assim, não, deixa todo mundo ter, que depois está todo mundo protegido. E parece que isso não acontece. Me explica isso aí. Tem algumas questões que a gente ainda não sabe direito desse vírus. Esse vírus, SARS-CoV-2, provavelmente ele se originou do vírus do SARS-CoV. A SARS, ela surgiu em 2003 no mundo, né? Assustou o mundo, né? Mas não chegou a nós, mas assustou a Ásia. Chegou à Oceania, chegou ao Canadá. Mas assim, o número de casos foi muito restrito, né? Não chegou a 10 mil casos. E a taxa de letalidade era mais alta. A taxa de letalidade era da ordem de 10%. Na epidemia, foi uma pandemia, mas não chegou na América do Sul. Nem na Europa, a SARS 2003.
Esse vírus ele tem um grau de homogeneidade com o vírus da SARS muito grande, da ordem de 70%. Então, o que se acredita é que ele foi uma mutação desse vírus. Tá? Então, o que a gente sabe dos vírus, os coronavírus, inclusive os alfa-coronavírus, é que eles têm uma imunidade que não é duradoura, é temporária, porque eles têm um grau de mutação grande também, parecido com a influenza. Tá? Certo. Então, a imunidade não seria muito duradoura. No entanto, a gente não tem uma resposta definitiva para isso, Eduardo. Então, não temos uma resposta definitiva para isso. Quanto tempo duraria essa imunidade? Nós não sabemos, porque a epidemia da SARS-CoV-2 ela surgiu vai fazer um ano, né, em dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China. Então, nós não sabemos quanto tempo vai durar essa imunidade, mas tem estudos que mostram já que essa imunidade pode durar até 7 meses, com presença de anticorpos. Por outro lado, nós temos relatos de casos de reinfecção. Não são frequentes, mas existem evidências de que é possível uma reinfecção. Talvez por mutação do vírus, é possível, não sabemos. Mas, assim, existem alguns relatos. Felizmente, são poucos, né? Raros relatos de reinfecção. Então, essa resposta nós não sabemos. Mas talvez seja mais duradouro do que a gente imagina, nós não sabemos. Porque existe uma contribuição também na imunidade celular. Né? Ou seja, a imunidade não depende somente da presença de anticorpos. Né? Alguns indivíduos a gente vê que produz uma quantidade pequena de IgG, né? Não é detectado na maioria dos testes. Por outro lado, eles têm células T, são células que comandam a resposta imune, especialmente a resposta imune celular, capazes de reconhecer esse vírus e produzir mais rapidamente anticorpos. Então, mesmo que eu não tenha anticorpos detectáveis, não quer dizer que o indivíduo não seja imune. Certo. Ele pode ter uma resposta imune celular e ser capaz de produzir rapidamente anticorpos e, dessa forma, ele se proteger como uma nova infecção. Né? Certo. Além disso, pode ser que algum nível de anticorpo, mesmo níveis baixos de anticorpos, protejam contra formas mais graves da doença, né? O que também é importante. Né? Então, não só é importante evitar a doença, como evitar formas graves. Então, aparentemente, os casos de reinfecção apresentaram uma forma mais branda do que a prima infecção. Então, que também dá para nós termos uma ideia de que essa reinfecção não seria algo a ser temido assim, pela população geral. Então, tá. Haroldo, como o nosso tempo do primeiro bloco acabou, a gente vai dar um intervalo e então. assim que a gente começar, eu quero que tu comente as vacinas, tá? Que está todo mundo aguardando. Só um instantinho que a gente já volta, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Professor Dr. Haroldo Matos, meu amigo, nos explicando primeiro sobre a imunidade coletiva de rebanho, que precisa ter bastante gente com anticorpos para proteger todos. E me fala uma coisa, logo que começou a pandemia, eles falaram, a primeira entrevista que eu fiz, a pesquisadora falou que os chineses tinham distribuído o genoma daquele vírus lá de Wuhan. O que aconteceu depois, nesses meses todos? Então, existe um compartilhamento na comunidade científica, realmente, desses genomas. Uhum. Assim, mas o que a gente tem observado é que existe uma taxa de mutação grande. São pequenas variações, mas a gente não pode dizer que há uma epidemia só da Covid-19. Há várias epidemias se nós pensarmos em variantes, mutações desse vírus, que tem uma taxa de variação muito grande. Não é uma taxa, talvez, de mutação tão grande que a ponto de inviabilizar a produção de uma resposta vacinal. O que a gente espera realmente é uma taxa de eficácia vacinal elevada. Então, em relação às vacinas, que a gente tem tido informação pela literatura científica, né? E mesmo a mídia tem divulgado bastante os primeiros resultados das fases 3, né? Dos ensaios clínicos com as vacinas principais. Nós temos pelo menos 10 principais que já estão em fase 3. As mais conhecidas que envolvem o Brasil são a de Oxford, que tem tido participação da Fiocruz, e o Butantan, a vacina dos chineses, né, com o Butantan, a Coronavac, que é uma vacina internacional, não é da China, né, é internacional. Como a Oxford também é uma vacina internacional. E as vacinas da Pfizer, que também liberaram parcialmente resultados de fase 3, e da Moderna, né, que são laboratórios americanos, mas que são internacionais. Hoje a gente não tem só um laboratório de um país só. Não é? Essas vacinas não envolvem um único país, envolvem vários países, são experiências internacionais. Então, a boa notícia é que acho que publicaram já alguns resultados de fase 3, mostram uma eficácia vacinal boa, acima de 90%. Então, primeira questão é assim, o que é eficácia vacinal? Então, primeira questão é assim, que a mídia anuncia eficácia vacinal de 90% ou de 95% no caso da Moderna. O que significa essa eficácia vacinal de 90%? Significaria que todas as pessoas, 90% das pessoas vacinadas estão totalmente protegidas e 10% não estão nada protegidas? É isso que significa?
Aparentemente não, porque o que a gente observa, assim, vamos pegar o exemplo da vacina de Oxford, que publicou ontem um resultado sobre a imunogenicidade, ou seja, a capacidade dessas vacinas elicitarem uma resposta imune mensurável. Então, eles testaram 3 faixas etárias da população, né, mostrando que os idosos também produzem quantidades mensuráveis e suficientes de anticorpos contra SARS-CoV-2, o que é uma boa notícia com a vacina da Oxford, porque uma dúvida que a gente tinha é se a população idosa seria também capaz de produzir níveis detectáveis de anticorpos capazes de fornecer uma proteção. Aparentemente, sim. Então, a boa notícia do artigo de ontem da Oxford é que, aparentemente, sim, todas as faixas etárias são capazes de produzir. Mas também essa vacina de Oxford mostrou o seguinte, que precisa de uma dose booster, ou seja, uma primeira dose capaz de elicitar o início da resposta e uma segunda dose, que aí sim eu teria níveis mais elevados de anticorpos. Então, o que significa eficácia vacinal? Né? Significaria o que demonstra essa necessidade de ter mais de uma dose, significa que eu tenho níveis de proteção do indivíduo. Então, esse nível de suscetibilidade é o que a gente chama de eficácia vacinal. Aqueles 90% significa que eu tenho uma probabilidade de 90% de estar protegido. Deixa eu te fazer uma pergunta super importante, Haroldo. Eu estou te tratando como Haroldo pela nossa intimidade. Haroldo, nós somos amigos. Certo, me fala uma coisa. A preocupação é quando chega. Você falou que todas, praticamente essas 4 que estão em pesquisa, estão na fase 3. Nós estamos em novembro. Quando tu achas que vai chegar no povo, no dia a dia, para a gente começar a vacinar? Março, depois do Carnaval, Semana Santa, São João, quando é? Porque todo mundo está assim, quando voltam as aulas? Depois da vacina. Quando volta depois da vacina? Vai ter Carnaval? Só se tiver vacina. Então, quanto tempo tu acha que ainda vai demorar para chegar qualquer delas no dia a dia da gente? Então, assim, as vacinas estão em fases diferentes. Então, mas as principais, a Oxford, a do Butantan, essa vacina internacional que inclui China e outros países, e dos 2 laboratórios americanos, Moderna e Pfizer, essas são as mais avançadas, já estão em fase 3, já estão com dados de eficácia vacinal medida. Porque a eficácia a gente mede na fase 3. Então, o que depende, né, do tamanho, para mostrar dados estatisticamente significativos? Depende do número de pessoas infectadas. Certo. Então, esse número tem que alcançar um certo nível de pessoas infectadas para poder comparar os 2 grupos. Então, eu acho que até final de novembro, pelo que eu entendi da Moderna, eles estariam dando entrada no FDA, que é o Centro de Regulação de Insumos Biológicos dos Estados Unidos, aqui seria a Anvisa, correspondente da Anvisa, aqui no Brasil. Eles estariam dando até o final de novembro entrada para o pedido de emergência para produção e distribuição na população. A Moderna, aparentemente, vai iniciar a distribuição e a vacinação nos Estados Unidos, mas existe já um compromisso de todos os laboratórios, Pfizer, Moderna, a Coronavac, o Oxford, contatos com o Ministério da Saúde do Brasil. Então, existe um entendimento também com as autoridades do Brasil e em outros países. Todos os países estão também assegurando uma quantidade de vacinas para a sua população. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A OMS está mediando, em parte, essa produção para os países assim, com a economia mais frágil, né, internacionalmente, e os governos da maioria dos países já estão negociando diretamente com os laboratórios. Aparentemente, até o final do ano, acho que até o final do ano começam as vacinações ou, possivelmente,
no início de 2021. Janeiro, né? O mais provável é que seja nos primeiros meses de 2021. Janeiro. Talvez janeiro, fevereiro, até março, eu acredito que já esteja iniciando vacina. Ei, Haroldo, como o nosso tempo está acabando, eu vou te dar 1 minuto e meio para nossas considerações finais, Haroldo. A consideração final é agradecer, Eduardo. Agradecer mais uma vez a oportunidade de nós conversarmos, especialmente agora sobre um tema que está mobilizando a todos nós, né? Que é esse desafio dessa pandemia, né, da Covid-19. Há 2 anos atrás, na verdade, eu escrevi um artigo, um editorial lá para a revista do IEC, que é a revista amazônica, e eu escrevi no final de 2018 sobre a pandemia da gripe espanhola. Estava valendo 100 anos. Então, eu escrevi sobre isso. Mas eu no título, coloquei assim: a próxima pandemia, estamos preparados? Esse foi o título do meu editorial. Então, eu recapitulei a pandemia da gripe espanhola, que teve um impacto muito maior do que da Covid-19 no mundo inteiro, né? Eu colocava assim, quer dizer, quando será a nova pandemia? Nós não sabemos, só sabemos que ela vem. Aí chegou. E quando nós estamos preparados? Eu acho que a cada experiência nós vamos nos preparando um pouco melhor, embora nós nunca possamos dizer que estamos plenamente preparados. Com certeza. Talvez, se a vacina da SARS tivesse ido um pouquinho à frente, talvez a resposta da produção de vacina fosse mais rápida. Mas, assim, nós não sabíamos na época, né? Então, nós não estamos sempre 100% preparados. Acho que mas a gente pode, a cada experiência, se preparar melhor. Os países asiáticos, por exemplo, tiveram a experiência da SARS, e, em geral, eles tiveram uma resposta de controle da SARS melhor do que os da Europa e da América do Sul, onde nós não tínhamos experiência ainda da SARS. Mas a gente está aprendendo, então a gente vai aprendendo. O uso de máscaras, por exemplo, que os asiáticos já fazem comumente, né? Eles aprenderam um pouco com a SARS, né? E nós vamos aprendendo também. Então tá. É um aprendizado contínuo. É isso, Haroldo. Tá bom, obrigado. Agora o nosso tempo acabou de verdade. Tá bom. Eu que agradeço, Eduardo. Pois é. E logo, logo você volta para continuar explicando a evolução disso para a gente, tá? Tomara que seja historicamente, né, Eduardo? Historicamente, é isso. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Uma semana iluminada para todos. Logo, logo, o professor Haroldo Matos volta para atualizar de novo como vão estar essas vacinas e o tratamento da Covid-19. Até domingo que vem. Muito obrigado. Tchau. Um abraço. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.